Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Conselhos aos Pais. Dois textos aparecem aqui como base para o nosso estudo. O primeiro deles é Efésios 6, verso 4, que vai dizer: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu o convido a orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de experimentar, ainda que em miniatura, o que o Senhor sente por nós enquanto o grande Pai. Quando temos a oportunidade de experimentar o fato de termos os nossos filhos e podermos amá-los, pelo menos assim como o Senhor nos ama. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos entender aquilo que estudaremos sobre esse tema hoje. Também colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que foram enviados para esse canal. Cada pessoa que está pedindo uma intervenção da sua parte. Também esses pedidos que estão lá no coração dos seus filhos. Meus irmãos e irmãs que nesse momento oram comigo. Submetemos tudo a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando vamos entender aqui o relacionamento agora dos filhos em relação aos pais, precisamos também entender os usos e costumes da época do apóstolo Paulo para podermos entender a razão pela qual ele foi tão enfático em relação agora à postura que os pais deveriam ter em relação aos filhos. Há uma obra intitulada Sirach, que é um documento judeu do primeiro século, que aconselhava os pais em relação ao tratamento com os filhos. Quero ler aqui o que esse texto menciona. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime a criança e ela o aterrorizará. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline o seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Bom, esse era o tipo de pensamento sobre educação que boa parte das pessoas na época do apóstolo Paulo tinha em relação ao tratamento com os filhos. Dentro da sociedade greco-romana do tempo de Paulo, a questão do tratamento com uma criança era alguma coisa realmente completamente diferente daquela que hoje nós experimentamos. Havia muita parcialidade em relação ao poder que era dado aos pais em relação aos filhos. Um pai tinha muito mais ascendência ou capacidade de poder até mesmo torturar o próprio filho ou matá-lo, se fosse o caso, enquanto o castigava, e as restrições em relação a isso eram muito menores até do que a forma como ele lidaria com os escravos. Não eram poucos os casos de filhos que eram tão severamente castigados pelos pais que no meio desse castigo acabavam morrendo. É para uma sociedade como essa que o apóstolo Paulo está se dirigindo. E obviamente que quando olhamos também para alguns outros aspectos relacionados ao contraponto dessa mesma situação, enquanto na época do apóstolo Paulo nós encontrávamos uma sociedade extremamente dura com as crianças, onde a criança não tinha um valor inerente em si mesma, encontramos hoje em dia uma sociedade que é extremamente permissiva, talvez exatamente porque os pais são tão ausentes na vida dos filhos que tem dificuldade de poder educá-los como filhos do Senhor. Porque é isso que Paulo vai dizer, que os filhos, antes de serem nossos, eles são do Senhor. Quando você entende que você está educando filhos para o Senhor, para Deus, que são de Deus, a gente tem um cuidado que talvez não teríamos se não pensássemos dessa maneira. Eu gosto muito de pensar na perspectiva de José, o pai de Jesus, bem como também de Maria. Seja para poder pensar a responsabilidade que pesava sobre os ombros de José, porque Jesus Cristo, apesar de ser Deus, como o próprio Paulo mencionou
na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte, morte de cruz. Apesar de ele ter sido o responsável pela elaboração do plano da redenção, mas ele, uma vez tendo se esvaziado de si mesmo, ele precisava estudar e compreender o plano da redenção, e isso ensinado pelo Pai, porque era responsabilidade do Pai fazer isso na época de Cristo. Eu fico imaginando José nas madrugadas enquanto orava a Deus e ele dizia: Pai, o que é que nós vamos fazer com o nosso filho? Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Um anjo havia aparecido para ele e havia relatado isso tudo. Já imaginou Maria? Que tipo de conversas ela deve ter tido com Deus enquanto orava e dizendo: Pai, o que faremos com o nosso menino? Já parou para poder imaginar isso? E eu penso que exatamente o tipo de sentimento que José e Maria tinham em relação a Jesus é o tipo de sentimento que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. Antes deles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Paulo está trabalhando essa mesma ideia. E eu quero começar esse nosso estudo de hoje mencionando para você que os dois extremos, quando o assunto é educação de filhos, são muito, muito complicados. Por um lado, uma educação onde os filhos são massacrados, onde não conseguem sentir o amor dos pais, apenas a disciplina, disciplina, disciplina. Por outro lado, filhos que acabam sendo mimados e tratados pelos pais sem qualquer tipo de limite, que acabarão se tornando depois adultos que não sabem experimentar o limite e não conseguem lidar com as dificuldades dessa vida, não sabem lidar com o não. Hoje nós encontramos uma sociedade que tem tido muita dificuldade de poder lidar com o não. Talvez porque é uma sociedade onde os adultos dessa geração experimentaram uma ausência paterna e materna durante boa parte da sua infância. Pais que tiveram que sair para poder trabalhar muito cedo e a educação está sendo terceirizada para as escolas e até pela mídia. Porque hoje, mais do que nunca, quem está educando as nossas crianças em maior grau é a mídia e as escolas. E a influência dos pais nesse processo. Bem, Paulo falando agora para uma sociedade muito, muito dura, o conselho dele tem um papel muito diferente. Ele vai dizer que eles não devem provocar a ira aos seus próprios filhos. E a razão apresentada para isso é uma razão muito simples. Ele vai dar agora um conselho positivo na segunda metade. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ele aqui está dando contrapeso. Ele está dizendo, olha, não provoquem a ira aos seus filhos, ou seja, não seja violento, não seja rude, não seja inflexível, mas ao mesmo tempo, trate de criá-los na disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor é uma disciplina onde, mesmo tendo que dizer não às vezes, o Senhor Deus o faz com muito amor, com brandura. Ellen White fala exatamente sobre isso numa citação que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos do livro Orientação da Criança, na página 182. Olha o que ela vai dizer aqui. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Sejam agradáveis no lar. Reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. E aí ela cita o texto de Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos. Isso é uma ordem divina. E ela termina dizendo, nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. A base sobre a qual o apóstolo Paulo está trabalhando agora, na perspectiva de pais e filhos, é eduquem os seus filhos sabendo que eles são do Senhor, antes de ser de vocês. Então você tem que ter responsabilidade, você tem que estabelecer limites. Pais que não impõem limites aos filhos estão criando adultos que não têm limites. E que acabarão gerando muito transtorno no contexto da sociedade e filhos que nunca conseguirão ser felizes,
porque a vida sempre vai impor limites pra gente. Mas ao mesmo tempo isso deve ser feito com muito amor. Eu sou pai de duas crianças. A Carolina, minha filha com 19 anos, e o Emanuel com 13 anos. A Carolina, em determinado momento da sua vida, a Carolina me disse: pai, o que você vai fazer se eu resolver viver de forma completamente contrária a tudo aquilo que você acredita? Se eu resolver deixar Deus, a igreja e tudo mais? Eu pensei um pouco, é claro que meu coração bateu mais forte. Mas eu me lembrei do princípio básico que Deus oferece a cada um de nós. É claro que a minha filha, nessa altura, estava passando já pela adolescência, e nessa altura, mais do que nunca, a gente tem que ter algum tipo de maleabilidade com eles. E eu disse para ela: filha, até aqui te criei com o propósito de fazer com que você queira viver com Deus na eternidade. É para isso que eu vivo. O meu maior sonho é viver com Cristo a eternidade toda. Se você escolher viver só essa vida, eu vou ter que te amar muito mais. Porque a gente só vai ter esse curto espaço de tempo que a gente tem aqui para poder viver junto. Quando todas as pessoas desistirem de você, eu ainda não desistirei. Mas isso não vai fazer com que eu aprove as suas atitudes equivocadas. Se você escolher um caminho de autodestruição, eu nunca vou ser uma pessoa que vai endossar, dizer: filha, tá tudo certo. Não, isso vai me entristecer. Mas eu vou te respeitar. Cada escolha que você faz vai trazer após si as suas consequências. Então pense bem antes de escolher o caminho pelo qual você vai seguir. E ela olhou para mim e disse assim: pai, eu preferia que você tivesse me xingado, que você tivesse brigado comigo, até me batido, do que trabalhar desse jeito. Isso me quebrou. Veja, na conversa com ela eu deixei claro a minha postura. Ela não teria a minha aprovação diante de um caminho de autodestruição, mas ao mesmo tempo ela sempre poderia contar com o meu apoio e com o meu amor. É claro que isso eu estou falando de um momento quando ela já estava na época da adolescência. Na época da infância houve muitos momentos em que eu disse para ela não. E quando eu dizia não, ela nem questionava, porque ela sabia que eu não voltava atrás. Minha esposa e eu sempre nos combinamos no seguinte sentido: se um de nós disser não, o outro entra junto, sem precisar gritar, sem precisar partir para a violência, mas sempre numa perspectiva de amor, mais firmeza. Isso vai dar estabilidade para que os filhos tomem boas decisões. Hoje minha filha tem me dado muita alegria, graças a Deus. Mas todos os dias eu continuo entregando ela ainda nas mãos do Senhor, apesar dela ter hoje já 19 anos. Somos chamados para poder criar nossos filhos entendendo que antes que eles sejam nossos, eles são de Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê sabedoria no trato com os seus filhos. Eu estudo a lição, e você?